Depois de ter sido rejeitado por 3 garotas diferentes, Richard decidiu de achar um par para o baile de formatura. Ele ficou sem ir à escola por 2 semanas e as pessoas tinham certeza que ele havia desistido de ir ao baile. E por que ele iria? Vir sem um par resultaria em mais bullying. Mas no dia do baile, Richard compareceu e quando as crianças viram quem veio com ele, ficaram boquiabertas. As crianças na escola não tinham ideia se veriam Richard de novo. Ele havia sumido 2 semanas e ninguém tinha notícias dele. Eles imaginavam que a vergonha de ter sido rejeitado 3 vezes tinha sido muito para ele, mas eles estavam muito errados. Na noite do baile, Richard apareceu em um dos últimos carros que chegaram. E não era qualquer carro. Ele chegou em uma limusine luxuosa que chamou a atenção de todos. O que atraiu ainda mais os olhares das pessoas foi quem saiu do carro junto com ele. Saindo do carro o mais confiante possível, com o braço envolvendo sua acompanhante, ele andou pelo tapete em direção ao baile. Todos os bullies e meninas que o rejeitaram olhando estupefatos. Mas quem Richard levou ao baile que desencadeou uma reação como essa? O baile de formatura estava a 2 semanas de distância e, nesse momento, todos os alunos estavam querendo encontrar um par para o baile. Todos sabiam que ir sozinho ao baile significava um bullying interminável e uma constante zoação. Infelizmente, Richard já estava acostumado com isso, mas queria tentar. Richard era novo na escola. Ele havia mudado para essa cidade no meio do ensino médio, junto com os pais. Ele era um garoto tímido, então era difícil para ele conversar com outros adolescentes e se divertir com eles. Ele acabou se tornando alvo de piadas de seus colegas de classe, e o que causou esse problema foi que todos os grupos de amizade já haviam sido formados quando ele chegou. Dessa forma, era difícil para Richard se enturmar, e ele acabou se tornando alvo de bullying. Foi um ano difícil para ele, pois ele era muito querido na antiga escola. A situação continuou pelo restante dos anos até o dia do baile de formatura. Richard tomou uma decisão arriscada. Mesmo que não tivesse muitos amigos, ele ainda queria convidar uma garota para ser seu par no baile. A razão não era a que todo mundo esperava. E claro, Richard não tinha uma garota em mente para chamar ao baile, mas pensou em chamar mais de uma, para caso uma das duas recusasse. Ele ainda poderia ter a sorte com a outra. No seu íntimo, ele acreditava que teria uma companhia para o baile. As 3 garotas que ele planejou convidar eram umas das poucas pessoas que eram legais com ele na escola, mas elas não eram legais com ele porque gostavam dele de alguma forma, e sim porque sentiam pena. Queriam que ele sentisse menos mal. Infelizmente, seu plano não funcionou como ele esperava. Richard começou com a primeira garota em sua lista. Seu nome era Millie. Millie era uma garota gentil e fofa e ficou lisonjeada com o convite de Richard para o baile, pois ela ainda não tinha um par. Mas infelizmente, ela disse não, com medo de sua reputação na escola. Mesmo que ela quisesse dar a chance a um pobre garoto, ela não podia, segundo sua crença. Ela era uma das garotas mais populares da escola e não queria arriscar sua reputação aceitando o convite de Richard. Então, ela negou e ainda tentou fazer o menino se sentir mal por tê-la convidado. Millie não só rejeitou Richard, como também causou uma cena em frente a seus colegas, gritando com ele, perguntando como ele se atreveu a convidá-la para o baile. Todos que assistiram à cena riam e apontavam para Richard. Ele se sentiu muito mal por isso, mas ele não desistiu. Estando extremamente desapontado por esse tratamento, ele saiu do local. Millie era aplaudida pelas suas colegas e mesmo se sentindo mal pelas duas maneiras, ela acreditou estar tomando a decisão certa. Mas não seria esse o caso. Richard não desistiu e pediu mais algumas vezes às outras garotas para serem seu par, mas não teve sorte. As rejeições foram mais tranquilas dessa vez, mas doeram do mesmo tanto. Samantha era a segunda opção. Ela era uma garota gentil, com muitos amigos, e contou a ele gentilmente que já tinha um par para o baile.
Mas o garoto sabia que não era verdade e aquela era apenas uma desculpa para não ir ao baile com ele. Amber foi a terceira garota que ele convidou para o baile. Ela foi a única a ter coragem de dizer que não gostaria de ir com Richard e estava esperando o convite de outra pessoa. Ele apreciou a honestidade e se sentiu mais aliviado. Richard acabou indo para casa mais cedo naquele dia. Ele se sentia derrotado após 3 rejeições e agora era muito tarde para achar um par para a grande noite. Mesmo este ter sido um dos piores dias de sua vida até então, deu a oportunidade para as outras crianças conversarem sobre os convites dele às garotas. Após isso, os rumores já estavam percorrendo todo o colégio. Todos cochichavam sobre ele nos corredores e seus colegas estavam divididos. Algumas pessoas até o paravam e diziam o quão corajoso ele havia sido por ter convidado as meninas. Por algum tempo, Richard começou a se sentir orgulhoso de si mesmo e até começou a conversar com alguns colegas. Mas os bullies o viam de forma diferente. Os agressores que o perturbaram durante todo o ensino médio viram o momento como uma oportunidade para perturbá-lo ainda mais, acabando com o pouco de confiança que ele ainda tinha em si mesmo. Richard não fazia ideia do que iria acontecer nos próximos dias. O rapaz estava feliz, pois finalmente havia feito alguns amigos. No dia seguinte, os bullies já tinham feito planos para tornar a vida do adolescente um inferno. Eles tinham diferentes ideias para humilhá-lo frente à escola inteira. Mas todas as pegadinhas falharam, pois Richard não foi para a escola. O que era estranho, já que ele nunca faltava. Os professores também não sabiam o porquê ele havia faltado. As 3 garotas que o rejeitaram começaram a sentir culpa por suas ações. No dia seguinte, elas chegaram a ligar para ele e até mandar mensagens. Mas não houve resposta. Elas se sentiam culpadas, mas não sabiam o que fazer para conversar com ele. Elas não sabiam onde ele vivia ou o nome de seus pais. Além deles, aqueles que haviam criado laços com o garoto não o esqueceram e começaram a tomar atitudes para localizá-lo. Eles sabiam que Richard gostava de estar por dentro da tecnologia, então procuraram por ele em fóruns relacionados ao tema. Shirley foi a primeira a procurar na internet. Em sua busca, achou um post de um garoto contando que foi rejeitado por suas convidadas para o baile de formatura e que estava de coração partido. Parecia com Richard, já que seu caso era exatamente o mesmo. Shirley respondeu a mensagem como uma aliada, tentando descobrir se era de fato Richard. O rapaz respondeu rapidamente às mensagens de Shirley, então ela continuou conversando com ele. Os dias passaram e eles conversaram mais do que Shirley esperava. Ela começou a gostar de seus momentos juntos, mas ela achou complicado estar mentindo para aquela pessoa, que poderia ser Richard. Porém, ela estava tão interessada nas conversas que não queria parar. Ela nem estava mais interessada se era Richard ou não. Ela só esperava poder encontrar essa pessoa um dia, já que parecia ser tudo o que ela queria em uma pessoa. Depois de muito pensar, ela pediu que se encontrassem, mas o garoto não respondeu tão rápido quanto ela gostaria. Então, ela esperou por algumas horas até ter a resposta. Para sua sorte, a resposta era sim. Ela iria conhecer o rapaz com quem conversava na última semana e ainda mais importante é que talvez fosse Richard. Ela estava esperando no parque onde combinaram, nervosa. Será que era Richard? E se fosse? Ele ficaria bravo por ela não ter falado quem realmente era? Shirley esperou no parque. Eles haviam combinado ao meio-dia, mas ele estava atrasado. Shirley pensou que isso poderia acontecer com qualquer um. Ele poderia estar preso no trânsito ou algo assim. Mas esse não era o caso. Shirley esperou e esperou, mas ele não veio. Ela ficou muito desapontada. Queria saber com quem estava conversando. Se fosse Richard, ela poderia ajudá-lo a voltar para a escola. Depois de algumas horas, ela voltou para casa e recebeu uma mensagem, mas não era o que ela esperava. Eu sei que é você, Shirley. Não me procure. Eu não quero voltar para a escola, Richard. Ela ficou chocada com essa mensagem, mas também preocupada, então resolveu pedir ajuda.
Ela foi até a polícia, pedindo que eles ajudassem a procurar por Richard. Ela tinha medo que ele atentasse contra si mesmo. Eles começaram a investigar o paradeiro do menino, mas por ser menor de idade e não estar envolvida, Shirley não pôde saber de nada. A polícia continuou procurando por ele, mas estava difícil encontrá-lo. Felizmente, ele ainda era ativo no fórum sobre tecnologia, então a polícia sabia que ele não tinha machucado a si mesmo. Depois de alguns dias, a polícia desistiu. Eles sabiam que sua vida não estava em risco e então priorizou outros casos. Shirley ficou desapontada pela decisão, mas entendeu a polícia. Ela estava feliz que Richard não estava em perigo, mas ela ainda tinha esperanças de que ele entraria em contato. Após dias, ela recebeu uma mensagem. Era Richard se desculpando por ter dado um bolo nela, mas ele também comentou outra coisa que chamou sua atenção. Mas ela não entendia direito o que ele queria dizer com aquilo. Richard disse que ela o veria logo e que então poderiam conversar. Mas o que aquilo significava? Ele iria em sua casa? A encontraria na rua? Mas quando? Será que ele iria ao baile? Shirley passou toda a semana antes do baile pensando nisso e se sentindo um tanto culpada, pois ela já tinha um par para o baile. Ela não queria que ele ficasse triste. Noite do baile, todos estavam bem vestidos e tinham sorrisos abertos. Todos já haviam esquecido de Richard, menos Shirley. Ela só pensava nele. Ela mais de uma vez tinha visto alguém e pensado que era Richard e já estava ficando sem esperanças. Mas quase no final da noite, um carro luxuoso chegou ao local. Richard saiu daquele carro, mas para surpresa de Shirley, ele não estava sozinho. Quando ela viu quem era, ficou chocada. Richard havia trazido sua avó para a festa. Ele queria mostrar que espalhar amor ao invés de ódio era uma mensagem muito mais poderosa. A maioria das pessoas se encheu de respeito por Richard e sua avó. Todos tiveram uma noite divertida e Shirley estava aliviada que Richard finalmente havia voltado. Eles conversaram entre si sobre tudo o que havia acontecido. Richard se desculpou com Shirley por não ter aparecido no outro dia e ela aceitou as desculpas. Ele a convidou para uma dança e a garota não pôde recusar. Essa amizade resultou em um lindo relacionamento amoroso após algumas semanas de encontros. Eles simplesmente amam a companhia um do outro e queriam estar juntos o tempo todo. Eles encontraram-se um no outro. Que história agradável, não é? Deixe nos comentários o que achou. Não esqueça de deixar o like e compartilhar com amigos e família. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá, tchau!